Bom, pessoal, então vamos só relembrar um pouquinho, né? O que é uma curva parametrizada, né? Bom, o que é uma curva parametrizada? É uma função R de t, né? Que tem três componentes, né? Uma componente x de t mais y de t, j mais z de t, k, onde cada uma dessas funções, x, y, z, são funções de uma variável, né? T é um parâmetro real, né? Ou seja, um número real. Então, isso aqui define uma função, digamos aqui, do intervalo da reta em R3, né? A imagem dessa curva aqui, a imagem dessa curva, chamada de trajetória. De trajetória, tá? Então, isso, né? Aí a gente definiu o vetor tangente ou vetor velocidade, né? O vetor velocidade, V de t, nada mais é que a derivada da curva, tá? Lembrando que o processo de derivação aqui, ou limite, continuidade, derivação e integração é feito termo a termo, né? Então, para a gente derivar essa função vetorial aqui, ou melhor, essa curva parametrizada, a gente deriva cada componente dela, né? E aí, para integrar também, a gente integra cada componente, né? Então, vetor tangente, o vetor velocidade e o vetor aceleração, a de t, é a derivada do vetor velocidade, que é a derivada segunda do vetor posição, tá? Então, isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, né? Bom, então, o que a gente vai ver hoje? A gente também viu o comprimento da curva, né? Se eu tenho aqui uma curva parametrizada, digamos, R, no intervalo AB aqui em R3 ou R2, né? Aqui tanto faz, 2 ou 3, porque a gente usa a notação de norma, tá? Então, o comprimento R dessa curva R, ela é a integral de A até B da norma do vetor tangente, tá? R de t dt, tá? Ou para curvas de R3, né? Isso aqui é a integral de A até B de raiz quadrada, né? Pensando aqui na minha curva dada dessa forma, é raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado mais z' de t ao quadrado dt. Isso aqui é o comprimento da curva, né? Do ponto R de A até o ponto R de B, né? Ou seja, se eu tenho uma curva aqui, digamos, indo, né? Lembra que é a imagem da curva, né? O traço da curva, a trajetória descrita pela curva. De R de A aqui até R de B. Essa formulinha aqui permite calcular o comprimento dessa curva aqui, tá? A gente viu até aí, né? Bom, uma coisa que eu ainda não tinha comentado é que essa curva, ou seja, eu posso ter duas curvas diferentes com a mesma trajetória, tá? O que significa isso? Duas curvas diferentes podem ter mesma trajetória, né? Ou seja, mesma imagem.
Bom, uma forma bem simples de escrever isso, por exemplo, é se eu considerar, por exemplo, a curva R1, vou colocar aqui do intervalo 0,2π. Vou fazer uma curvazinha R2, mais fácil da gente enxergar, que a cada t aqui, meu R1 de t é cosseno t seno t. Então, considero essa curva parametrizada aqui e vou considerar uma outra curva parametrizada aqui, R2, no intervalo 0π, em R2. Observa que, só de eu modificar aqui o domínio, já não pode ser a mesma curva, né? Que a cada parâmetro, vou chamar de S, R2 aqui de S, é cosseno de 2S, seno de 2S. Tá? Então, observa que as curvas parametrizadas, elas são diferentes. Né? Por quê? Porque aqui o domínio é diferente, a lei aqui é diferente, porém a imagem é a mesma. Quem que é a imagem? Essa curva aí, né? Ou seja, quem que é a trajetória descrita por essa curva? É o círculo de raio 1. Né? Então, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1, né? Identidade fundamental. Quando eu faço t percorrer aqui, x, à medida que t percorre todo o intervalo 0,2π, eu estou aqui na circunferência de raio 1. Tá? A mesma coisa aqui, né? Ó. Por quê? À medida que o S percorre o intervalo 0π, o 2S percorre o intervalo 0,2π. Tá? Então, bom, embora são curvas diferentes, elas representam a mesma trajetória. Tá? E aí, bom, vocês poderiam perguntar, né, se eu não tenho problema para calcular o comprimento de curva, né? Por quê? Se eu comprimento de curva, na verdade, eu estou calculando, né, o comprimento dessa curva aqui. Ela não depende da parametrização, por quê? Qual é a diferença dessa curva para essa, no fundo? Né? É a velocidade que a gente está percorrendo. Né? Qual que é a velocidade aqui da curva R1? Vou chamar de V1. Isso aqui é o V1 de t, né? É a derivada do R1 de t, que nesse caso aqui é a derivada do cosseno menos seno, e a derivada do seno é cosseno. Bom, e da V2, V2 de S. Isso aqui é R2, linha de S. Bom, a hora que eu derivo isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 seno de 2S, né? Usando a regra da cadeia. A derivada do cosseno é o seno aplicado no argumento, vezes a derivada de 2S, que é 2. Tá? E 2 cosseno de 2S. Isso aqui, posso tirar o 2, menos seno de 2S e cosseno de 2S. Tá? Então, bom, se eu for olhar aqui o módulo da velocidade, né? O módulo de V1 de t, é raiz quadrada do quadrado desse, mais quadrado desse. Ou seja, isso que dá 1, né? Vai ficar raiz quadrada de menos seno de t aqui ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 1, que é 1. E o módulo da velocidade aqui dessa curva, né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2. É só fazer a mesma conta, né? Vai ficar 4 seno ao quadrado de 2S, 4 cosseno ao quadrado de 2S, eu tiro da raiz, fica 2 raiz de seno ao quadrado de 2S mais cosseno ao quadrado de 2S, que é 1. Então, o que diferenciou aqui nesse caso
embora a gente tenha duas parametrizações diferentes da mesma curva, é o vetor velocidade. Tá? Então, nem sempre é só o vetor velocidade. Eu posso parametrizar ela de outra forma aqui também. Por exemplo, a própria circunferência, ela pode ser parametrizada de outra forma. Ela pode ser enxergada como gráfico de função. O problema aqui, né, eu teria que parametrizá-la em duas partes. Mas, por exemplo, se eu quisesse só aqui a parte de cima da circunferência. Vou pensar só na parte de cima dela. Essa parte aqui. Circunferência unitária, né? Tá? Então, bom, eu tenho outras parametrizações que não é simplesmente só a questão da velocidade. Vou usar mesmo aquela R1, né? R1, só que agora 0π em R2, que a cada t aqui eu tenho cosseno t, seno t. É que a gente estava anterior, só que agora eu restringi, porque eu estou pegando só metade da circunferência. Eu poderia ter uma outra parametrização que eu vou chamar de R3, aqui do intervalo -1, 1 em R2, que a cada x aqui, bom, quem é a minha parametrização? X, o y vai ser raiz de 1 menos x quadrado. Se eu for olhar o gráfico, né, isso aqui na verdade é o gráfico da função y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Né? O gráfico dessa função aqui, né, y igual a raiz de 1 menos x quadrado, é a semicircunferência. Tá? Então, eu tenho outras parametrizações que não é simplesmente modificar a velocidade que está sendo percorrida a curva. Tá? Mas, eu já adianto que aquela fórmula lá, a gente não vai demonstrar, mas a fórmula não depende da parametrização. Tá bom? A gente tem até uma forma de parametrizar essa curva, que é chamada de parametrização pelo comprimento de arco. Ou seja, onde o vetor tangente vai ser sempre 1. Tá? Mas aí a gente começa a entrar em contexto muito de geometria diferencial. Não vou entrar nisso. Tá? Posso pegar qualquer parametrização e vou usar aqui uma fórmula para definir tanto o vetor, no caso, tangente unitário, que a gente vai precisar, a curvatura de uma curva e o vetor normal unitário também. Tá bom? Então, só para vocês terem noção, né, que eu posso parametrizar uma curva de várias formas. Se eu começo só a mudar aqui, nesse caso aqui, o argumento, eu vou estar gerando vetores, velocidades mais rápido ou mais devagar, vai depender do que eu coloco aqui. Eu posso estar alterando também o sentido de percorrer. Né? Se eu penso nessa aqui, por exemplo, na R1, a R1 está percorrendo daqui para cá. Se eu pensar na R3, a R3 está vindo daqui para cá. Mas eu consigo fazer isso aqui também, percorrer daqui para cá. Tá? É só trocar aqui, ao invés de colocar o x aqui, eu coloco menos x. E aí aqui também não tem problema. Tá? É só trocar a cada x aqui, eu vou levar menos x, e esse termo ela passa a percorrer daqui para cá. Bom? Então, isso é coisa fácil de fazer, mas não é interessante para a gente aqui. Tá? Para a gente não, vamos dizer assim, não vai agregar muita coisa. Tá? Bom, então só para deixar isso aqui claro, então o que a gente vai definir hoje é vetor tangente unitário. Por quê? Porque com base nele a gente define outros dois conceitos, que é vetor normal e curvatura. Tá? Então, vetor tangente unitário então vamos considerar aqui, de novo, né? Se eu tenho aqui R de t. Agora eu vou escrever com outra notação, né? Do vetor x de t, y de t, z de t, uma curva parametrizada.
regular. Lembrando só que é isso, o que significa regular? Significa que o vetor velocidade é diferente do vetor nulo para todo t aqui. Tá? Todo t do domínio da parametrização da curva. Tá? Então, bom, o vetor tangente unitário, o próprio nome diz, unitário, que a gente denota, vamos denotar por t de t aqui, é eu pegar o vetor tangente, vamos ver, aqui é a derivada do R', perdão, aqui é v de t diferente de zero, né? Ou R' de t. Tá? Escrevi errado, isso aqui é a mesma coisa que o R' de t, né? O linha é no R, que é o v de t dividido pela norma. Então, observa que para eu definir isso aqui, eu só posso definir se o vetor for não nulo. Né? Então, esse é o vetor tangente unitário. Tá? Bom, vamos definir o que é a curvatura de uma curva. Vamos colocar as três definições. A curvatura dessa curva, tá? De R de t, a gente usa a constante K, tá? Deixa eu só. Ela vai ser 1 sobre a norma do vetor tangente, a norma da derivada do vetor tangente unitário. Tá? Aqui, a curvatura, claro, ela depende do t, né? Cada valor de t, ela vai estar dependendo aqui do t. Tá? Bom, o que significa isso? O que significa essa curvatura aqui? Essa curvatura, ela vai medir o quanto a sua curva deixa de ser reta. Vamos pensar assim. Por exemplo, se eu tenho aqui uma reta, se eu tenho uma reta, qual que é a equação de uma reta? É o ponto P mais T, vetor diretor. V. Isso aqui é a equação de uma reta, tá? Onde eu vou colocar em V para não confundir com esse aqui, eu vou colocar um U, tá? U. Onde U é um vetor não nulo. Isso define as equações aqui, através delas, né? A gente pode definir as equações paramétricas, mas essa é a equação vetorial da reta em R3. R3, R2, né? Eu não especifiquei onde está o U. Bom, então quem é o vetor tangente aqui? Que é o vetor velocidade. Bom, se eu derivo isso aqui, lembra que isso aqui é uma constante, né? São as coordenadas do ponto. Então, vou derivar isso aqui, vou derivar t, e fica o vetor U. Tá? Bom, então quem é o vetor tangente unitário? Então, lembrando, isso aqui é o quê? O vetor velocidade dividido pela norma dele. Que nesse caso aqui, o vetor velocidade é o próprio U, dividido pela norma dele, norma de U. Né? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou derivar, né? Preciso calcular a norma dessa derivada. Então, vou calcular a derivada dele. Né? Quem que é a derivada do vetor tangente unitário? Bom, se vocês lembrarem, isso aqui é o quê? Por exemplo, esse vetor U aqui. Vetor U, vamos colocar aqui A, B, C. Se eu for derivar, como que eu derivo? Eu vou colocar um sobre a norma de U aqui fora. Que lembra, o U ele é constante.
Ele não está variando em relação a t. Então, se eu for derivar isso aqui, vai ser derivada disso que é zero, isso que é zero, isso que é zero. Ou seja, a derivada do vetor constante é o vetor nulo. Vou colocar aqui a norma. Du dt, isso aqui dá zero. Bom, se isso aqui dá zero, quem é a curvatura? K de t é zero. Bom, então se eu for olhar o quanto uma reta deixa de ser reta? Zero, porque ela é sempre uma reta. Né? Então, essa curvatura ela vai medir o quanto a gente está deixando de ser reta. Vamos ver mais um exemplo aqui da circunferência. Vamos fazer em R2, depois a gente trabalha com curvas em R3, tá? Tá? Vamos ver aqui a circunferência de raio R. Qual é a curvatura de uma circunferência de raio R? Tá? Vamos considerar aqui centrada na origem. Aqui, na verdade, ela não interfere, tá? Não interfere em relação a onde está centrada a circunferência, tá? Porque a circunferência, a única coisa que vai estar modificando, ela vai estar sendo trasladada, tá? Não vai alterar a curvatura dela, só pode alterar a posição do espaço, tá? Mas a gente, vamos trabalhar um caso mais simples, que é centrada na origem. Tá? Então, primeiro, a parametrização. Vou colocar raio R grande, tá? Só para não confundir esse R pequeno aqui com o R que a gente está usando da parametrização. Tá? Então, bom, a parametrização, vou chamar até de gama, a parametrização mais clássica que a gente tem ali da circunferência. Né? 0,2π em R2, que a cada t aqui, gama de t é cosseno t seno t. Isso aí é a parametrização mais simples que a gente tem para a circunferência unitária. Bom, então vamos agora calcular. Esse aqui já vai dar a norma 1, né? Então, o que eu preciso calcular? O vetor tangente e o vetor tangente unitário. Então, o vetor tangente, isso aqui é a derivada do vetor posição, ou seja, a derivada do cosseno é menos seno de t, e a derivada do seno é cosseno de t. Esse aqui, claro, ficou mais fácil, né? Por quê? Para eu calcular o tangente unitário, eu preciso da norma do vetor tangente. Bom, isso aqui é raiz de menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado. Isso aqui é 1. Esse aqui, em particular, ele é unitário, né? Então, bom, quem é o vetor tangente? É o próprio, o tangente unitário é o próprio vetor v, tá? Nesse caso. Então, bom, quem é a curvatura, né? A curvatura, ela é 1 sobre a norma do vetor tangente, a norma da derivada do vetor tangente unitário. Então, vamos calcular quem é a derivada desse vetor tangente unitário. Observe que aqui pode acontecer de isso não ser o próprio vetor, ele vai estar dividido pela norma, e essa norma eventualmente pode depender do t. Então, eu vou derivar. Bom, quem é essa? T de t é o próprio v de t. Então, primeiro eu vou encontrar a derivada desse vetor unitário. Então, a derivada de menos seno é menos cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Bom, de novo. Perdão, eu esqueci de uma coisa, né? Aqui está de raio 1, né? Porque a gente precisa de raio R. Então, como que eu faço? Isso aqui é R cosseno t
R seno T, né? Eu tinha parametrizado de raio 1, né? Então aqui, ó, perdão, aqui vai ficar menos o R e aqui o R, né? Só consertar. Eu tinha feito para a circunferência de raio 1, nós vamos calcular uma de raio R qualquer. Então aqui, menos R, aqui o R. Então aqui vai ficar R quadrado, sinal quadrado de T, mais R quadrado cosinal quadrado de T. Então vai ficar raiz de R ao quadrado que dá R. Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre R d de T. Tá? Ótimo. Então, agora vamos... Aqui, na verdade, só alterou, vai ficar o R, né, multiplicando, menos R. Bom, perdão, aqui, só colocar, aqui vai ficar a mesma coisa, né? Porque se eu for colocar o V de T, é isso aqui. Então, vou estar dividindo por R, vai ficar menos seno T, cosseno T. Tá? Observa aqui que o R cancela com esse 1 sobre R ele entra multiplicando cada componente do vetor. Bom, então aqui não alterei. Agora sim, né? Vamos calcular ela aqui. Bom, então vou calcular a norma desse vetor. Lembrando, como que a gente calcula a norma de um vetor? É raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Cosseno menos cosseno t ao quadrado, mais menos seno t ao quadrado. Se eu tivesse mais um componente, aparecia a terceira componente aqui. Lembrando que isso aqui dá cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, que dá 1. Raiz de 1 é 1. Bom, então, quem é a curvatura aqui? A curvatura é 1 sobre a norma desse vetor V. Bom, a norma do vetor V é norma do vetor derivado do vetor tangente unitário, que é 1. Isso aqui é 1 sobre R. Ou seja, quanto maior o raio da minha circunferência, menor é a curvatura. Se eu pego, vamos pensar aqui, se eu pego uma circunferência de raio muito pequena, a curvatura é muito grande. Se eu aumento e pego uma circunferência de raio maior, a curvatura é menor. Por quê? Essa aqui está mais próxima de uma reta do que essa aqui. Essa aqui se distancia mais rápido de uma reta. Vamos pensar aqui num ponto. Considerar a reta aqui, nesse ponto. Essa circunferência se aproxima mais dessa reta do que essa aqui. Ó. Essa aqui fica mais longe. Então, o que essa curvatura mede? Ela mede o quanto a sua curva se distancia da reta naquele ponto. Tá? Nesse caso aqui ela é constante, mas poderia depender do t. Observa que se eu faço um R muito grande, se eu mando R para infinito, a circunferência vai estar muito próximo da reta, né? Por isso que a curvatura está indo para zero. Tá bom? Então aqui só para vocês terem essa ideia geométrica, tá? Na curvatura. Então não é difícil. Bom, a gente tem a formulinha aqui. Os outros passos a gente sabe calcular, tá? Dada a curva, ou se for preciso, obtém a curva, obtém o vetor tangente, obtém o vetor tangente unitário. Deriva o vetor tangente unitário, calcula a norma dele e aplica essa forma. Tá? Por que eu comentei um pouquinho em relação àquelas mudanças de parametrização? Porque se vocês forem olhar no livro, ele define um pouquinho diferente, mas depois no final conclui essa forma. Tá? Eu não quero falar de parametrização por comprimento de arco, então, para evitar de falar isso, eu fui direto para essa formulinha aqui. Tá bom?
E o último conceito que a gente tem, que vai estudar dessa parte de curvas parametrizadas, é o de vetor normal. Tá? Vetor normal, vou pegar em unitário. Esse conceito aqui a gente precisa também, tá? A hora que a gente for calcular integrais de linha, a gente precisa calcular o vetor normal, tá? Bom, ele é bem simples de ser obtido, tá? Então, bom, se a gente tem aqui uma dada curva, uma curva gama, tá? Aqui a curva pode ser R2, R3, não tem diferença. Então, no ponto eu tenho o vetor tangente. O V ou o tangente unitário. Né? A gente tem também o tangente unitário, que é um múltiplo desse vetor V aí. Digamos aqui eu tenho o tangente unitário. O vetor normal a essa curva tem 2, né? Ele é um vetor normal unitário. Ele vai ser um vetor, vou colocar um pouquinho maior, unitário normal 1. É um vetor que é ortogonal ao vetor tangente e ao vetor V. Tá? Tem uma forma da gente calcular esse vetor. É bem simples. Tá? Bom, como que a gente parte? Primeiro, a gente tem o vetor tangente unitário, né? Para cada t, a gente tem esse vetor aqui. Bom, eu estou falando, ele é tangente unitário. T, isso aqui é o tangente unitário. Se ele é unitário, ele tem norma 1. Então a norma desse vetor aqui é 1, que ele é unitário. Bom, como que a gente calcula a norma? A norma não é raiz quadrada do produto interno, T de T, esse produto escalar, né? T de T. Bom, mas se isso aqui vale 1, eu posso elevar ao quadrado, que continua valendo 1. Então, isso aqui dá exatamente o quê? O produto escalar desses vetores, tá? Então esse pontinho aqui é o produto escalar. Bom, então eu vou derivar isso aqui em relação a t. O que a gente chegou? A gente chegou que o produto escalar do vetor t de t por ele mesmo é 1. Então, eu vou derivar ele. O que dá a derivada da constante? A derivada da constante é 0. Então, eu vou derivar a primeira constante, por quê? Porque se isso é igual a isso, mesma coisa, 1 é igual a isso. Tá? E aí eu vou continuar a conta para o lado de cá. Então, a derivada de 1 é 0. Agora eu vou derivar esse produto escalar. Lembra das regras que a gente viu para a derivada do produto escalar? É parecida com a regra do produto de funções, né, de funções reais. Eu derivo primeiro esse, faço o produto escalar com esse, depois pego esse, faço o produto escalar com ele. Derivada o produto escalar com a derivada desse. Então, vou aplicar lá a regra da derivada do produto escalar. Então, isso aqui é a derivada desse produto escalar com o vetor com esse, né? Mais, agora esse produto escalar com a derivada desse aqui. Mas observa que o produto escalar tanto faz. Eu fazer produto escalar desse vetor com esse ou desse com esse, tá?
Então, no fundo, isso e isso é a mesma coisa. É 2 vezes produto escalar P' T. Bom, como esse vetor aqui, ó, P de T, isso aqui é não nulo, né? A gente pode concluir direto, não precisa nem disso. O produto escalar dando zero, isso vai implicar o quê? Isso implica que o P' de T, esse produto, esse número, vezes esse, né? Esse produto escalar aqui é um número, dando zero, significa o quê? Que esses vetores são ortogonais. P de T é ortogonal ao vetor P de T. Então, observa que ou ele é esse que está para baixo ou que está para cima. Bom, então, o vetor normal que a gente vai definir, como eu quero ele unitário, ele vai ser o quê? A norma vamos colocar aqui esse vetor, né? T' de T, mas esse aqui não necessariamente é unitário. Esse aqui não necessariamente é unitário. Eu vou dividir ele pela norma dele. Então, esse é o vetor que a gente define por vetor normal. Então, a gente vai acabar trabalhando bastante com esse vetor normal aí. Observa que ele é unitário. Ok? Bom, então, aqui é mais a ideia, né, de como a gente chega no vetor normal, curvatura. Para isso, a gente precisa definir o vetor tangente unitário. Tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, pegar uma curva, agora eu vou pegar R3, onde a gente vai calcular o vetor tangente unitário, a curvatura e o vetor normal unitário. Tá bom? Então, aqui no fundo são regrinhas, né, que a gente tem aqui, mas tudo está definido por uma fórmula, né? Não tem muito. Ó, aqui é uma fórmula, a curvatura é dada por uma fórmula, o vetor tangente também é dado, o tangente unitário é dado por uma fórmula. É só pegar o vetor velocidade e dividir ele pela norma. Tá? Então vamos ver um exemplo onde a gente calcula tudo aqui. Agora vamos fazer em 3, tá? Ó. Vamos pegar seja, vou pegar aqui R de 0,2π em R3, uma curva no espaço, dada por R de T igual. Eu vou pegar S, só que vou colocar aqui A cosseno T, B cosseno T, perdão, aí já é mais S, né? A cosseno T e B T ao quadrado com A e B positivos. Então, bom, isso aqui já faço o esboço, termine, vetor tangente unitário, a curvatura e o vetor normal. Então, aqui também a gente pode usar isso aqui para calcular, por exemplo, a equação da reta, de uma reta normal a uma dada curva. Então, se eu tenho vetor tangente, eu calculo a equação da reta tangente. Se eu pego o vetor normal, eu tenho a reta normal. Tá? Isso é simples de fazer. Deixa eu só fazer um esboço aqui dessa curva. A gente viu já quando aqui eu estava com T, né? Estava com T quadrado, e
aqui era 1, né? O A igual a 1. E o B igual a 1 também, só que ao invés de ter quadrado, era P. Bom, o que dá essa aí? Ela é muito semelhante. X, Y, Z. Essa curva vai estar dentro do cilindro de raio A. Tá? Então, se eu for pensar aqui, o cilindro de raio A, essa curva está aqui dentro, tá? Dentro do cilindro de raio A. Agora, qual que é o máxima altura dela? Vai ficar o quê? A hora que eu faço t igual a 2π, fica 4π ao quadrado vezes b. Então, bom, o b aqui e o a são positivos, vai estar para cima, né? Digamos que vai ser aqui, 4π b ao quadrado. 4π ao quadrado, b ao quadrado. Né? Aqui é o ponto superior da curva. Né? Então, só apontar ele aqui. Aqui é o ponto final, aqui é o ponto inicial da curva. Tá? E, então, minha curva ela é alguma coisa assim. Né? Então é uma hélice desse tipo aí. Para resolver isso aqui eu preciso da trajetória? Não. Isso aqui, observe que ele é calculado em uma forma que envolve só a equação, só a forma paramétrica da sua curva. Né? Então, eu tenho dado a curva dada parametricamente dessa forma. Isso aqui, para calcular essas três informações, eu só preciso dela. Não preciso da trajetória, não. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo aqui. Meio torto isso aqui, né? Vou só arrumar aqui. Então vamos lá. Primeiro, como que eu calculo o vetor tangente unitário? Para calcular o vetor tangente unitário, eu preciso primeiro de um vetor tangente. Tá? Então, bom, quem é o vetor tangente aqui? Só para enfatizar, isso aqui é a derivada do vetor posição da curva paramétrica. Então, voltando a derivar aquilo ali, né? Fica menos a sino t, perdão, aqui é seno, né? Tá errado. Então ficou menos a seno t. O segundo é derivada do seno ao cosseno, a cosseno t. E o terceiro é 2bt. Bom, esse é o v de t. Para calcular o vetor tangente unitário, eu tenho que dividir pela norma. Então, isso aqui dá o quê? A norma do v de t é raiz quadrada menos a seno de t ao quadrado mais a cosseno de t ao quadrado mais 2bt ao quadrado. Certo? Porque esse aqui já não vai dar constante. Né? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui vai dar o quê? Raiz de a ao quadrado seno ao quadrado de t. Aqui vai dar a ao quadrado cosseno ao quadrado de t. Seno ao quadrado de t mais cosseno de t, cosseno ao quadrado de t dá 1. Então, desses dois primeiros aqui eu vou ter o ao quadrado. Mais, agora aqui eu tenho 4
b ao quadrado, t ao quadrado. Então, observa aqui o vetor tangente. O vetor tangente, a norma dele depende do t. À medida que eu aumento o t, aumenta a norma. Tá? Então, quem é o vetor tangente unitário? Vou colocar aqui fora, tá? Sobre raiz ao quadrado mais 4b ao quadrado t ao quadrado, que multiplica aquele vetor ali, ó, menos a seno de t, a cosseno de t e 2bt. Então esse é o vetor tangente unitário. Agora, então a primeira a gente queria, a gente já encontrou, é o vetor tangente unitário. O segundo que a gente tem que encontrar é a curvatura. Quem quer a curvatura? É 1 sobre a norma do vetor tangente. O vetor V a gente encontrou. Vou colocar aqui de t, né? Depende de t. A norma da derivada do vetor tangente unitário. Então a gente vai ter que derivar agora esse vetor tangente, né? Certo que esse aqui a gente já calculou ele aqui. Só que agora eu preciso calcular quem é essa derivada aqui. E depois, eu calculando a derivada dele, eu calculo a norma e aí a gente já tem também o vetor normal. Então, quem é dt? Bom, isso aqui eu tenho que derivar essa expressão. Lembra que isso aqui, para cada t é um número. Então, ele multiplica cada componente. Então, vamos colocar, vou derivar em relação a t, vamos colocar cada componente. Vai ficar, então, o quê? Menos a seno de t sobre raiz de a ao quadrado mais 4b quadrado t quadrado. A cosseno de t sobre isso aqui também, né? Raiz a ao quadrado mais 4b quadrado t quadrado. E o último é 2bt sobre raiz de a ao quadrado mais 4b quadrado t quadrado. Então, tem que derivar isso aí. Observa que, como apareceu o t aqui, eu vou ter que usar a regra do quociente. Então, como que é a derivada disso aqui? Vamos calcular cada uma delas separada e depois a gente substitui, tá? E a gente já coloca lá no final. Vou chamar isso aqui de um asterisco, depois eu continuo. A partir desse asterisco. Por quê? A gente calcular cada um deles separado. Então, quando não aparece só constante, né, como eu estou derivando, vai ficando um pouquinho mais trabalhoso, né? Então, vamos calcular. Quem é ddt de menos a seno de t sobre raiz de a ao quadrado mais 4b quadrado t quadrado. Bom, então aqui é a regra do quociente. Então, a derivada da primeira, que vai dar menos a cosseno t, que vou colocar aqui na linha de baixo, tá? Não vai caber. Menos a cosseno t, que multiplica raiz ao quadrado mais 4b quadrado t quadrado, menos a primeira, mas com esse menos aqui fica mais, a seno de t, vezes agora a derivada dessa raiz, né? Então, o que dá a derivada dessa raiz? Vai dar meio, né? Isso aqui é expoente elevado a meio, de a ao quadrado mais 4b quadrado t quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada disso aqui, ó, vai dar 8b quadrado t. Acho que cabe aqui mais um pedacinho, né? Vou colocar aqui. Vezes 8b quadrado t. Enxergar? Deixa eu ver aqui só. Dá, né? 8b quadrado t. Bom, então o que dá isso aqui?
sobre, né? Ainda esqueci da parte de baixo, né? Isso aqui é o quadrado. Então vai ficar A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado. Então observa que já não é tão simples, né? Então, bom, o que dá isso aqui? Vai ficar A menos A cosseno T. Esse aqui eu vou simplificar com desse, tá? Então, embaixo, eu vou deixar o raiz de A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado. Tá? Não posso esquecer que eu já tenho uma parte dessa aqui, né? Ou melhor, deixa eu ver, porque aqui na verdade eu tenho mais um. Então, vou fazer um pouquinho diferente. Aqui, vou colocar isso aqui, né? Elevado a 3 meios. Tá? Bom, se eu fiz isso aqui elevado a 3 meios, significa o quê? Que eu multipliquei aqui por raiz de A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado. Então, eu multipliquei aqui em cima também, vai ficar A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado. Eu multipliquei, tá? Vou multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz aqui, tá? Então, aqui está elevado a 1 mais elevado a meio, vezes, né? Isso aqui elevado a meio vai ficar elevado a 3 meios. Mais, bom, esse meio aqui, né? Meio de A seno de T. Então, observa que aqui, se eu multipliquei por essa raiz, aqui eu estou com a raiz negativa, multiplico por ela, vai dar 1. Vezes 8B quadrado T. Tá? Você deu a primeira parte. Observa que não é tão simples, né? Bom, a segunda, só vai trocar seno por cosseno, tá? Então, a segunda também não é. Depois eu já coloco, né? Porque a diferença aqui é o sinal de menos. E onde aparece aqui o cosseno, vai aparecer seno. Onde aparece o seno, vai aparecer cosseno. Tá? E aí troca o sinal, né? Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos. É muito parecido, né, isso com isso. Vamos ver da terceira. VBT de 2BT sobre raiz de A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado. De novo, derivada do numerador, 2B, raiz A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado, menos 2. Vou colocar embaixo que não vai caber, né? Vou colocar aqui embaixo. Igual 2B raiz ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado menos 2BT vezes meio, que eu fiz aqui, ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado elevado a menos meio vezes 8B quadrado T. Isso aqui tudo sobre raiz, ou vai ficar isso aí ao quadrado, né? Então vai ficar A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado. Ok? Então observe que o simples fato de no vetor aqui começar a depender de T vai aumentando muitas contas, tá? Bom, então, se eu só concluir aquele ali, vai dar igual o quê? Vou usar o mesmo argumento, né? Que eu fiz aqui. Então vai ficar 2B, que multiplica A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado. Multiplicar por raiz no numerador e no denominador. Tá? Menos 2.
O 2 cancela com aquele 2, então vai ficar menos 8, né? Tem um 8 lá. Isso. B ao cubo. T quadrado. Menos 8. B ao cubo T quadrado. Bom, multipliquei por raiz aqui, cancelou. Embaixo, A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado, isso aqui elevado a 3 vezes. Ou ainda, dá para simplificar, né? Ó. Esse 2B com 4B quadrado T quadrado cancela com isso, né? Então, isso aqui vai cancelar com isso aqui. Vai ficar 2B ao quadrado sobre A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado elevado a 3 vezes. Bom, então, vou continuar aqui esse asterisco. O que dá isso, né? Vamos colocar aqui, depois a gente vai dar esse aqui primeiro, né? Não tem que simplificar, né? Menos A cosseno T ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado mais, bom, vou simplificar o 8 com 2, né? Vai ficar 4 seno de T. Vamos colocar, deixar o seno por último. Vai ficar o quê? 4AB quadrado T seno de T. Isso aqui sobre A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado elevado a 3 vezes. Essa é a primeira componente. Agora a segunda componente. A segunda componente vai ser só trocando o seno com o cosseno, né? Então, aqui vai ficar derivada. Primeiro ficar negativo, né? Seria que eu vou derivar o cosseno. Aqui vai ficar menos seno, então vai ficar menos A seno de T ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado mais, agora em vez de aparecer o seno, vai aparecer o cosseno. 4AB quadrado T cosseno de T. Aqui faltou um parênteses. Opa. Então, isso aqui dividido por menos aqui adiciona o primeiro termo, né, também. A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado elevado a 3 meios. E terceira componente é aquilo lá, né? 2B ao quadrado sobre A ao quadrado mais 4B quadrado T quadrado elevado a 3 meios. Então, olha que trabalhinho que deu. Isso aqui é o quê? Deixa eu até colocar, né? Isso aqui é a derivada do vetor tangente unitário. Bom, aí o que a gente faz? Teria que calcular a norma, isso vai dar muita conta, tá? Eu só quis fazer uma coisa desse tipo para vocês verem o que dá dificuldade se o V de T for depender do T. Tá? Então, isso aqui é o vetor tangente, é a derivada do vetor tangente. Isso é só a derivada do vetor tangente. Então, bom, aí a curvatura, essa derivada aqui, a norma dela, 1 sobre a norma do vetor V. Tá? Então, observe, a gente encontrou o vetor aqui, teria que calcular a norma. Isso vai ficar gigantesco, não vou perder tempo com isso. E o normal
é dividir esse vetor pela norma dele. Então, bom, uma direção normal já é essa aqui, mas aí o normal unitário eu teria que dividir pela norma. Tá? Então, eu fiz as contas aqui para vocês verem. Se a gente sai ali que esse vetor v de t ele começa a depender do t, as contas aumentam demais. Tá? Então, em geral, vocês vão ver que esse v aqui não vai depender do t, né? vai ser constante, porque para calcular essas outras coisas aqui fica muito grande se ele começar a depender do t. Ok?